Seguindo aqui o vídeo, falar um pouquinho agora sobre questões de mercado da bola, cara. A gente deve ver essa próxima janela de transferências, uma janela muito movimentada no Vasco. E quando eu digo muito movimentada, não estou nem falando por questões de contratações, tá? Porque o próprio Fernando Diniz, ele já deu uma entrevista, né, recentemente, agora na coletiva de apresentação, falando que o Vasco não deve contratar muitos jogadores. O Vasco deve contratar, sim, ali 3, 4, talvez até 5 peças, mas não vai sair contratando 8, 9 jogadores, como já aconteceu, né, em janelas anteriores, até porque a questão financeira do clube é uma questão hoje muito complexa. O Vasco tem interesse muito grande no atacante Brian Rodrigues, como eu já falei para vocês, né, o atacante uruguaio que joga lá no futebol mexicano, né, inclusive o Vasco cogita, né, tentar mais uma vez colocar o atacante Jean Davi nessa negociação como uma moeda de troca, né, o Jean Davi que tem despertado interesse aí de clubes tanto do México quanto do futebol chileno, né? Então, um jogador que hoje tem convocações para a seleção do Chile, está convocado, né, para a próxima partida do Chile nas eliminatórias da Copa. Então, querendo ou não, mesmo não sendo aproveitado no Vasco, ainda é um jogador com potencial de revenda, né? Muitos times mexicanos têm interesse no seu nome, né, na sua contratação. Então, o Vasco tenta, né, aos poucos convencer o América do México a aceitar essa possibilidade ali de levar o Jean Davi e o Vasco ainda pagar uma quantia ali em troca do Brian Rodrigues, né? O Vasco também tem interesse no atacante Vitor Sá, jogador brasileiro que atua no futebol ucraniano. O Vasco também tem interesse na contratação de um zagueiro, né, um jogador experiente, um jogador que chegaria para ser titular ali na vaga atualmente ocupada pelo Luiz Gustavo, né? E aí a gente deve ver uma grande demandada, né? O Vasco deve ter muitos jogadores saindo. Como eu falei, Jean Davi é um que vai sair do clube, né, ou em troca ou em venda, né? Como eu falei, muitos clubes interessados, tanto no México quanto no Chile. Temos a situação do Léo Jardim, né, que a cada dia que passa parece mais aí realmente o Vasco deve receber uma grande proposta vinda lá do Clube do Porto de Portugal, que pode beirar ali os 50 milhões de reais, e aí a tendência é que o Vasco acabe negociando o jogador, até porque a questão contratual do Léo Jardim hoje é uma questão complexa dentro do clube, né? Tiveram várias tentativas de renovação e até o momento nenhuma delas foi aceita ali pelo goleiro Léo Jardim. Tem as situações ali do Jair e do Puma Rodrigues, né? Dois jogadores com contrato se encerrando no final do ano, né? E o Vasco tentando recuperar parte do valor investido nesses dois atletas, né? O Pumita tem ali interesse de clubes da Argentina, do Uruguai e aqui do futebol brasileiro, né? Até clubes grandes do Brasil já despertaram interesse no Pumita, como por exemplo Palmeiras e Cruzeiro, né? Dois clubes aí que já demonstraram ali vontade de contar com o jogador. Situação do Jair é uma situação também complexa, né? O Jair tem um salário muito alto, né? Quase R$1 milhão por mês. Hoje nós tivemos a informação que o Atlético Paranaense, que hoje joga a Série B do Campeonato Brasileiro, que contratou, né, o Léo Pelé no começo do ano, teria aberto conversas ali para contar com o futebol do Jair, porém o salário do jogador é algo aí que atrapalha na negociação. E temos também a situação de Dimitri Payet, né, cara? O Payet, que é um jogador que chegou, né, obviamente com aquele com aquela grande festa, com tudo que envolveu a chegada dele há 2 anos atrás, mas que está chegando o momento, né, de se despedir. O Payet tem um salário muito alto, né, que é mais de R$1.500.000 por mês, e óbvio que dentro de campo a gente não tem, né, visto o Payet entregar nem perto do que a gente gostaria de ver ali quando ele chegou ao clube há 2 anos atrás. Então, além desses 5 que eu acabei de citar, né, Jair, Jean Davi, Pumita, Payet, Léo Jardim,